Vamos a mais um vídeo aqui no meu canal, depois de um tempo sem postar. Aqui no Curtas Histórias, o objetivo desse canal é para eu postar os meus jogos bíblicos, coisas que eu escrevo, enfim, coisas variadas, certo? Esse é o objetivo do canal, ser um canal de variedades de coisas minhas. Então, e aqui eu vou postar, esse vai ser o primeiro de uma série de vídeos que eu vou postar coisas relativas aos meus estudos de teologia, porque para quem não sabe, eu tenho teologia básica, também tenho presbiterato e diaconato por um instituto da igreja presbiteriana, da qual eu era presbiteriano, fui presbiteriano durante mais de 10 anos, e nesse período eu fiz teologia básica e também fiz presbiterato e diaconato, também fiz educação cristã, pelo mesmo instituto, tudo na mesma época. Então, pelo Instituto Presbiteriano, eu tenho tudo isso: educação cristã, teologia básica e presbiterato e diaconato. E também por outros institutos posteriores eu fiz de novo teologia básica, porque eu queria ver sobre essa questão da teologia básica por outro ponto de vista. E daí eu fiz teologia básica por 3 institutos. E realmente cada instituto vai apresentar teologia básica por um ponto de vista. Isso é muito interessante. Eu fiz não para ter um olhar crítico, mas só para mim perceber as visões, para entender mais as coisas. Então é isso. E aqui eu vou postar uma série de vídeos, esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou postar sobre teologia. Só que nada para ofender fé de terceiros, nada para apontar que isso é seita, aquilo é igreja ortodoxa, nada disso. Só coisas de teologia, falando de fé comum, falando obviamente da minha fé, obviamente que eu não vou abdicar de falar da minha fé, obviamente, mas sem apontar dedo para a cara de ninguém, nem acusar ninguém de nada. Só apontando a minha fé e falando daquilo que creio e daquilo que estudei, certo? Enfim, é isso. Então, começando aí, que a Bíblia protestante, né, assim chamada Bíblia protestante, ela tem 66 livros, né? Lembrando que nós temos aí, basicamente, a gente vai ter dois tipos de Bíblia: Bíblia protestante e Bíblia católica, tá? Basicamente, temos outras Bíblias, mas assim, as que interessam para mim enquanto protestante são essas duas: Bíblia protestante e Bíblia católica. Aí pode alguns pensar, mas por que para você enquanto protestante interessa uma Bíblia católica? Sim, uma Bíblia católica tem coisas. A Bíblia católica, uma parte considerável dela é a mesma Bíblia protestante. E as coisas que estão lá em excesso, também é bom eu saber dessas coisas, é bom eu entender essas coisas que estão lá a mais. Então, assim, não é desprezível esse conhecimento de forma alguma. Muito pelo contrário, é bom que eu saiba qual que são as diferenças. E ao saber quais são essas diferenças, eu poder analisar e ver por que numa Bíblia vai 66 livros, que é o caso da protestante, e na católica, salvo engano, vai
livros, não vou lembrar agora o número de livros que tem na Bíblia Católica. Não vou conseguir lembrar agora, mas enfim. Então, na Bíblia Protestante, que, para quem não sabe, eu sou batista desde que nasci. Sou batista, só que por um tempo eu fui para a igreja presbiteriana, aí voltei para a igreja batista. Atualmente eu estou na igreja batista, mas eu sou batista desde o meu nascimento. Então, eu sou protestante. Então, a Bíblia Protestante tem 66 livros. Tem aí 1.189 capítulos e 31.102 versículos, divididos aí em Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vamos ter 39 livros, tendo aí 929 capítulos e 23.145 versículos, e o Novo Testamento com 27 livros e 260 capítulos e 7.957 versículos. Os livros em ordem cronológica. Como assim ordem cronológica? É a ordem estimada de quando eles foram escritos. Por que eu quero enfatizar isso? Estimado. Por quê? Porque essa datação ela não é e não pode ser taxada de forma esse livro foi escrito assim. Não. No que tange as datações dos livros da Bíblia, seja do Novo Testamento ou do Velho Testamento, tanto faz, cabe muita discussão. Tem pessoas que vão dizer de um jeito, tem pessoas que vão dizer de outro, e todos os lados que vão discutir sobre esse tema vão ter seus embasamentos, suas bases de narrativa. Então não cabe para mim, que não sou um profundo conhecedor de datação, querer discordar disso ou daquilo, apenas apresentar aqui uma ordem, uma possível ordem cronológica, ou seja, uma possível ordem para em que período esses livros foram escritos. Então, o livro de Jó é o primeiro livro da Bíblia, lá no Antigo Testamento. Dos 66 livros, o livro de Jó é o primeiro livro. Ele provavelmente foi escrito no ano 15 a.C. Provavelmente. Essa é uma possibilidade, não é uma datação precisa. Nenhuma datação que eu vou colocar aqui são datações que se deve levar a ferro e fogo. Depois vem do livro de Gênesis, ali entre 1445 a 1405 a.C. Depois o livro de Êxodo, basicamente ali no mesmo período de Gênesis. Depois o livro de Levítico, basicamente ali também dentro do período do Êxodo. O livro de Números, também basicamente ali no mesmo período. E por último o livro de Deuteronômio, sendo que esses livros aí, Jó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, são livros que são comumente, digamos, aceito que foram escritos por Moisés. É um autor que é comumente aceito que seja o autor desses livros. Comumente. Tem pessoas que vão concordar, tem pessoas que concordam, tem pessoas que discordam, mas existe aí um nível bastante grande de pessoas que colocam que Moisés escreveu esses primeiros livros: Jó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio.
Depois nós temos o livro de Salmos, que é um compilado de músicas. Para quem não sabe, o livro de Salmos é cada capítulo ali, que a gente nem fala capítulo, a gente fala número. Cada capítulo ali, a gente não fala capítulo. Salmo capítulo 1, Salmo capítulo 2, não, a gente não fala isso, a gente fala Salmo número 1, Salmo número 2, porque são músicas. O livro de Salmos são músicas, cada capítulo daquele ali é uma música. E é um compilado de músicas, certo? De diversos autores. Tem diversos autores ali, tendo um desses autores, por exemplo, o Moisés, né? O autor dos primeiros livros aí. Depois tem o livro de Josué, sendo ali que, voltando ali ao livro de Salmos, né, ele foi escrito ali provavelmente ali entre 1410 a 430 antes de Cristo. Depois o livro de Josué, 1350 a 1250 a.C. Depois Juízes, 1050 a.C. Ruth, 1000 a 950 a.C. Cântico dos Cânticos, por volta ali de 965 a.C., sendo que esse Cântico dos Cânticos aqui foi escrito provavelmente por Salomão. Ruth não se sabe quem escreveu. Juízes também não se sabe quem escreveu. Josué também tem gente que também não identifica o autor do livro de Josué. Pode ter sido o próprio Josué? Pode ter sido, mas tem pessoas, eu já vi pessoas que não colocam autoria para o livro de Josué, nem para o livro de Juízes, nem para o livro de Ruth. Não colocam autoria, deixam a autoria em aberto. O livro de Cânticos, Cântico dos Cânticos, provavelmente foi Salomão. Provérbios, também Salomão, que foi escrito ali por volta de 931 a 700 a.C. Também Provérbios também por Salomão. Eclesiastes também por Salomão, ali por volta ali do ano 935 a.C. E depois Obadias, aí já começa aí os profetas, né? Aí o primeiro profeta aí que está sendo colocado aí é o Obadias, ali por volta ali de 848 a 840 a.C. Depois Joel, 835 a 800 a.C. Jonas, 785 a 750 a.C. Amós, 760 a 750 a.C. Oséias, 755 a 710 a.C. Miqueias, 735 a 710 a.C. Isaías, 740 a 680 a.C. Naum, 663 a 612 a.C. Sofonias, 640 a 621 a.C. Abacuque, 609 a 605 a.C. Lamentações, que provavelmente foi escrito por Jeremias, ali por volta do ano 586 a.C., o livro de Jeremias, e todos esses profetas aqui, provavelmente o nome do livro já é o nome do seu autor, provavelmente. Tá? É o que é mais aceito. Então, nós temos Lamentações, que foi escrito provavelmente por Jeremias, lá no ano de 586 a.C., Jeremias, 627 a 586 a.C., Primeira Reis e Segunda Reis, 560 a 538 a.C., Ezequiel,
593 a 571 a.C., Daniel 536 a 530 a.C., Ageu 520 a.C., Zacarias 520 a 518 a.C., Esther 483 a 473 a.C., 1 Crônicas e 2 Crônicas 450 a 400 a.C., Esdras 457 a 444 a.C., Malaquias 433 a 424 a.C. e Neemias 424 a 400 a.C. Do livro de Neemias a quando Jesus veio ao mundo, né? Então, pegando de Neemias a quando Jesus veio ao mundo, tem ali um hiato sem manifestação do Espírito, sem manifestação de Deus de mais ou menos 400 anos. Então Jesus veio ao mundo, morreu na cruz pelos nossos pecados e posterior à morte de Cristo, o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Tiago, que foi escrito ali por volta de 48 a 49 depois de Cristo. Depois veio o livro de Gálatas, 48 a 50 depois de Cristo. 1 Tessalonicenses 50 a 51 depois de Cristo, 2 Tessalonicenses 51 a 52 depois de Cristo, 1 Coríntios 55 depois de Cristo, 2 Coríntios 56 depois de Cristo, Romanos 57 a 58 depois de Cristo, Marcos 55 a 60 depois de Cristo, Filipenses 60 a 62 depois de Cristo, Efésios 60 a 62 depois de Cristo, Colossenses 60 a 62 depois de Cristo, Filemon 60 a 62 depois de Cristo, Lucas 60 a 63 depois de Cristo, Atos dos Apóstolos 61 a 63 depois de Cristo, 1 Timóteo 62 a 63 depois de Cristo, Tito 63 depois de Cristo, 1 Pedro 64 depois de Cristo, 2 Pedro 65 a 68 depois de Cristo, 2 Timóteo 66 a 67 depois de Cristo, Judas 65 a 80 depois de Cristo, Mateus 60 a 70 depois de Cristo, Hebreus 64 a 68 depois de Cristo, João 80 a 90 depois de Cristo, 1 João 85 a 95 depois de Cristo, que é a mesma datação de 2 João e 3 João, e por último o livro do Apocalipse, que foi escrito ali por volta de 95 a 96 depois de Cristo. O livro de Tiago provavelmente foi escrito pelo próprio Tiago. O livro de Gálatas, provavelmente por Paulo. 1 e 2 Tessalonicenses, Paulo. 1 e 2 Coríntios, Paulo. Romanos, Paulo. Marcos, o próprio Marcos. Filipenses, Paulo. Efésios, Paulo. Colossenses, Paulo. Filemon, Paulo. Lucas, o próprio Lucas. Atos dos Apóstolos é comumente aceito como sendo Lucas a ter escrito. 1 Timóteo, também Paulo. Tito, também é muito aceito que seja muito aceito como sendo Paulo a ter escrito. 1 e 2 Pedro, pelo próprio Pedro. 2 Timóteo, por Paulo. Judas, por Judas, só que esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes, é o Judas, irmão de Jesus, é comumente aceito que seja Judas, irmão de Jesus, o primo de Jesus, enfim, não vamos lembrar agora, mas acho que é irmão. Depois tem Mateus,
né, pelo próprio Mateus. Hebreus não se sabe quem escreveu, não se tem um autor definido. E por último ali João, 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse pelo próprio apóstolo João. Então, são essas as curiosidades desse vídeo. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou trazer sobre coisas da Bíblia, certo? Então é isso, curta, compartilha, se inscreva no canal. Até uma próxima.